Bora lá, filhotes. Questão 29 pra gente. Uma questão que a gente vai estar tratando de quê? Juros compostos. Maravilha? Então bora lá. Bora ler comigo aqui, ó. Algumas aplicações financeiras, blá blá blá, possuem a garantia limitada ao máximo de 250 mil, tá? Que é pago pelo fundo garantidor de crédito. Então, basicamente, você tem uma garantia de 250 mil, tá? Por exemplo, sei lá, se você... O que é esse limite aqui de garantia? É simples. Basicamente, é o fundo de garantia do crédito. Como assim? Se você tiver aplicado um valor lá X e esse valor ele der mais do que 250 mil, cara, você só vai receber 250 mil. Ah, Lucas, eu apliquei um valor e esse valor me rendeu um montante, me rendeu ao final um montante, 300 mil. Se o banco falir, se o banco vier à falência, basicamente, esses 300 mil não vão ser pagos para você. Você vai perder dinheiro. Se o banco falir, você perde dinheiro. Você pode processar o banco. Mas se o banco falir, basicamente, o banco ele só vai poder te ressarcir 250 mil no máximo. Ah, Lucas, mas eu apliquei lá no banco, gerei 300 mil. Meu querido, é uma pena. Infelizmente, você vai só poder receber no máximo 250 mil, tá bom? Então, bora lá. Considere um banco que oferecia uma aplicação com taxa de 18% ao ano no regime de juros compostos. A taxa aqui pouco importa. O que vai importar pra gente, porque no final das contas, a gente vai ter que calcular a taxa. Aí a gente vai ter que calcular a taxa. Então, no regime de juros compostos. Tá, show de bola. Um de seus clientes aplicou 200 mil. Então, o capital, né, inicial, o dinheiro, ele está aplicando 200 mil. E após 2 anos, então o tempo que ele ficou aplicando foi 2 anos, ele deveria receber 278 mil. Opa, beleza. Repara bem o seguinte, 278 mil, repara bem, olha isso aqui, ó, 278 mil para 250 mil. É maior do que o fundo de garantia ao crédito pode cobrir. Então, se a empresa vier à falência, acabou. Esses 278 mil, ó, vai voar, vai voar. Então, bora lá. Exatamente 2 anos depois, porém, o banco sofreu intervenção de Banco Central e o cliente recebeu apenas 250 mil, definido pelo Fundo de Garantia ao Crédito. Tomou na tarraqueta. E não o dinheiro revestido, acrescido do percentual esperado. Bom, beleza. E o que a gente vai ter? Repara bem, nesse caso, ao receber apenas 250 mil, considerando a aplicação inicial que ele fez de 200 mil reais, esse cliente obteve uma taxa de X% ao ano, calculada no regime de juros compostos por 2 anos. Utilizando aqui a raiz de 5 como 2,24, o valor de X foi igual a... Então, qual que é o valor de X? Quantos por cento que a taxa dele rendeu ao ano, supondo que, na verdade, ao fazer um investimento com capital... Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele investiu um capital de 200 mil e o montante final dele, o montante, não foi de 278 mil que ele tinha que receber. Foi o montante, foi o limite que o fundo garantidor consegue garantir, que é os 250 mil. Então a gente já tem o capital, tem o montante, é o limite de juros compostos. Quanto tempo que foi que ele aplicou mesmo? Ah, ele ficou aplicando 2 anos. Então tá bom. Então se a gente vai usar o tempo em anos, a gente já vai achar a taxa em ano, que é o que a gente quer, tá bom? E a taxa, Lucas, o I. O I vai ser X, que é a taxa, tá bom? Lembrando que essa taxa, o I, ele vai para a fórmula como decimal. A gente vai achar a taxa, tipo assim, se a gente achar a taxa como sendo 13%, vai estar lá 0,13 igual a x, porque a gente acha a taxa em decimal. Aí depois a gente tem que converter para porcentagem. Para converter de decimal para porcentagem é só você multiplicar por 100, tá bom? Enfim, bora lá. Então, o montante é igual ao capital inicial investido vezes 1 mais a taxa, que a gente chama de x, pelo tempo que ele investiu. Então, qual que foi o montante que ele recebeu? 250 mil. Aqui é como se a gente fizesse uma simulação. Basicamente, é como se, na verdade, a gente fizesse uma simulação mesmo. No caso ali, ele investiu 200 mil e o retorno que ele teve foi de 250 mil. Supondo que, na realidade, né, supondo que ao investir 200 mil, ele tivesse um retorno de 250 mil,
qual foi a taxa que o banco teria que fornecer para ele por ano para esse negócio acontecer e dar certo. Tá? É basicamente isso. Então, 200 mil vezes 1 mais x ao quadrado, né? Sobre 2 aqui porque tempo é igual a 2. Cortar um monte de zero aqui agora, gente, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vai ficar o seguinte. 25 é igual a 20 vezes 1 mais x ao quadrado. Vamos pegar o 20 que está aqui multiplicando, vamos fazer o seguinte. Divide os dois lados por 20. Divide aqui por 20, divide aqui por 20. Corta o 20 com 20 aqui. E a gente vai ter 25 sobre 20. Deixa eu reescrever isso daqui, ó. 25 sobre 20. Show de bola. É igual a 1 mais x ao quadrado. O que a gente pode fazer então? Dá para simplificar 25 com 20. Aqui divide por 5 vai dar 5. E aqui divide por 5 vai dar 4. Então a gente vai ter o seguinte, olha só. 1 mais x ao quadrado é igual a 5 sobre 4. Maravilha. Tira as raízes dos dois lados para a gente tirar esse quadrado aqui, né? Então, atirando a raiz aqui, ó, a gente vai ficar... Corta o índice com a raiz. Vai ficar 1 mais x é igual a raiz de 5 sobre 4. É igual ao quê? É igual a raiz de 5 sobre raiz de 4. Lembra daquela propriedade da raiz? Raiz de fração a sobre b é igual a raiz de a sobre raiz de b. Tá bom? Então, raiz de 5 sobre 4 é igual a raiz de 5 sobre raiz de 4. Então, 1 mais x vai ser igual a... Então, bora lá. Raiz de 5 dá quanto, Lucas? Aqui a questão nos deu. Dá 2,24. E raiz de 4? Raiz de 4 dá 2. Maravilha. E a gente fica com 2,24 dividido por 2. 2,24 dividido por 2, esse é o valor que vai dar 1,12. Maravilha? Então a gente vai ter 1 mais x é igual a 1,12. Pega esse 1 e passa para cá. Vai ficar x é igual a 1,12 menos 1. Vamos ter que o x vale 1. 1,12 menos 1 vai dar 0,12. Ah, Lucas, 0,12 não tem aqui nas alternativas, tem 12%. Por quê? Porque exatamente o x está em porcentagem. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente acharia a taxa em decimal, a gente tem que converter para porcentagem. Para converter, é só multiplicar por 100. E aí, 0,12 vezes 100 dá 12%. Então, x é igual a 12%. Então, a taxa, 12%, dá para a gente gabaritar. Letra C. Show de bola? Maravilha. É isso. É como se a gente fizesse essa suposição, né? No caso em que ele aplica 200 mil, ele recebe, ele tem um montante final de 250 mil, qual que é a taxa que ele aplicou o valor? Pronto, a gente acha a questão aqui de uma forma muito tranquila. Questão que eu diria fácil, porque é só aplicação de fórmula mesmo, não tem muito segredo, tá bom? Tem questões muito mais complexas de juros compostos, mas é isso, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero principalmente que vocês tenham entendido, e eu vejo você na próxima questão.